capítulo 14, versículo 6 de João, nos diz assim a palavra de Deus. Nós já oramos, já louvamos, agora vamos para a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, que a tua fé possa sair daqui hoje maior do que ela entrou, porque tu vai ouvir a palavra de Deus. Tá? Através da minha vida, que eu seja um canal de bênção para você, que as dúvidas que talvez estejam no seu coração possa ser hoje resolvida de uma vez por todas. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Pode tomar assento. Vamos tomar por base esse versículo. Jesus ali estava tendo uma conversa com seus discípulos, uma reunião talvez ali com seus homens de confiança, e Judas indaga ele em certa altura, ele fala: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero enfatizar bem nessa palavra aqui, irmãos, a verdade. Hoje nós vamos falar de verdade, tá? Hoje nós vamos falar de verdade, porque nós estamos vivendo num tempo onde cada um criou uma verdade, né? Cada um formulou uma verdade na sua cabeça e vive conforme aquilo que ela acredita que é verdade. Então, nós vamos bater muito nessa palavra, tá? Essa palavra foi dada ao meu coração através de uma conversa que eu estava tendo com meu filho um dia, né? Ele estava falando comigo, a gente estava conversando, que como está difícil você conversar com pessoas hoje, como está difícil você falar de Jesus para as pessoas. Quando você chega com alguma coisa, ela já vem com outra para cima de você, porque ela já tem uma verdade no coração dela. Ela criou uma verdade e ela vai viver em cima daquela verdade. E quando o pastor Carlos falou ali que a paz é o árbitro das coisas, não existe paz se não existir uma verdade do céu na sua vida. Você não vai ter paz vivendo uma verdade criada por você, que foi montada pela tua cabeça segundo os teus próprios desejos, uma verdade que caiba dentro do seu mundo, das suas necessidades. Essa é a verdade que está sendo pregada hoje, infelizmente. Uma verdade que as pessoas criam conforme as necessidades delas, que criam, que caibam dentro daquele mundo que ela acha que é o perfeito, que vai levar ela para o céu. E muitas vezes não tem nada a ver com a verdade de Jesus. A verdade de Jesus, ela é dura. A verdade de Jesus, ela não encoberta nada. A verdade de Jesus, ela expõe o pecado, ela expõe a gente até os nossos ossos. Quando você vê pessoas criando verdades para se facilitar a vida delas, é muito perigoso. Hoje nós vivemos em tempos onde você abre uma internet, pastores de igreja brigando, cada um com a sua verdade, porque aquele pastor está errado, eu estou certo. O outro fala: não, eu estou certo, ele é errado, a verdade está comigo. Não, a verdade está comigo. E a verdade de Cristo fica aonde nessa conversa? Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu pela igreja do Brasil para Cristo. Ninguém vai ao céu pela vida do pastor Carlos, pela minha vida. Nós vamos ao céu pela verdade dita por Jesus. Jesus não veio ao mundo para resolver o seu problema, para resolver o meu problema. Não. Ele veio ao mundo para nos mostrar o caminho para o céu. Os problemas da terra é da terra. E ponto. Vivemos em tempos de verdade. Crentes buscando verdades. Se a igreja prega algo que não condiz com aquilo que eu acho que é verdade, eu vou para outra igreja buscar a verdade lá. E aí ele fica de igreja em igreja buscando a verdade que venha caber dentro da vida dele, do padrão que ele acha que é certo. E quando o pastor pregou no início ali, que a paz ela é o árbitro, a verdade então é o quê? Se a verdade for de Cristo, você pode falar para quem for, com a maior autoridade do mundo, que isso aqui não vai arder no seu coração como algo errado.
A verdade de Cristo, ela cabe em qualquer lugar. Esse dia eu conversando com uma pessoa que ela não é casada, ela mora junto com alguém. E eu falei para ela, se você não se consertar, se você não colocar a sua vida na presença de Deus, se vocês não acertar a situação de vocês, você vai ir para o inferno quando você morrer. Por quê? Mas eu não sou uma pessoa ruim, não é questão de ser boa ou de ser ruim. A questão que a verdade de Cristo, ela é essa aqui, pronto, não muda. A Bíblia fala que os amaziados não vão herdar o reino do céu. Tem que se acertar, tem que se arrumar. E isso aqui as pessoas não querem ouvir essa verdade. Elas preferem criar uma verdade dela. Ah, não, mas eu sou boa, eu sou do bem, isso aqui não tem importância. É uma verdade criada, queira ou não queira. Você criou uma verdade para você. Você criou uma verdade para a sua consciência ficar menos pesada com o pecado que você está vivendo. Não é verdade? Então hoje as pessoas criam as suas próprias verdades. E a verdade de Cristo vai ficando para trás. A verdade de Cristo, ela vai ficando para trás. As igrejas criam verdade para manter o povo dentro da igreja. Criam verdade para segurar aqueles que não aceitam ou não aguentam ouvir a verdadeira verdade. E existe uma verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não existe vida sem verdade. Não existe caminho sem verdade. Não crie algo na sua cabeça e use aquilo como certo, como padrão, como um parâmetro de vida para você. Você tem que usar o que a palavra fala para você. Esse é o padrão de vida, é o parâmetro de vida que tem que ser na vida de um crente. Não é aquilo que eu acho que é certo. Tira essa palavra acho da tua vida. Não existe a palavra eu acho. Não, tu não acha nada. No momento que você aceita Jesus Cristo, você passa a obedecer a Ele, você tem que viver nos padrões dEle, viver a verdade dEle. Quando você vive a verdade dEle, você tem autoridade para passar essa verdade para frente. Porque você vive essa verdade. E quando você vive, você tem autoridade. É simples assim. Hoje você vê, você entra numa internet, gente do céu, é uma loucura. A humanidade está doente, de uma forma que não tem como você conversar hoje com ninguém. As pessoas não aceitam. Elas têm a própria verdade, vivem conforme ela. Coloca no coração. Por isso que os tempos estão maus. Por isso que as coisas não conseguem se ajustar, não conseguem se alinhar, porque cada um está pensando de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um vive de um jeito. Do mundo está tudo certo, mas as igrejas estão assim. Ninguém está alinhado, todo mundo está brigando. Homens que se dizem de Deus, líderes que se dizem de Deus, estão brigando entre si, buscando uma verdade própria, criando uma verdade, criando uma narrativa na verdade. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque o que leva a algum lugar é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, pronto. Eu vou bater bastante nisso, para que você ponha na tua cabeça, que não vá pela verdade dos outros, não crie uma verdade própria, viva a verdade de Cristo, somente isso, viva ela, conheça Cristo, ande com Cristo, durma com Cristo, e você vai conhecer a verdade de Cristo. Jesus não veio, que nem eu falei, para resolver problema de ninguém, mas se tu viver a verdade dele, e ficando perto dele, você vai ter capacidade de resolver seus próprios problemas. Jesus não veio para salvar este mundo, Ele veio salvar nós que estamos neste mundo. Esta é a verdade de Cristo. Jesus não veio para decidir eleição.
Jesus não veio para decidir campeonato de futebol, não veio para isso. Eu fico pensando, pessoas orando, Senhor, que o meu time seja... O que Jesus tem a ver com o teu time? Morrer na cruz por causa de um time? Não, ele morreu na cruz por causa de você. Ele está preocupado com você, não está preocupado com o teu time, quem vai ser presidente, quem vai ser vereador, quem vai ser prefeito, ele não está preocupado com isso. Ele não é daqui, ele falava, eu não sou deste mundo. Se eu fosse deste mundo, era outra coisa, mas eu não sou daqui. E para onde eu for, eu quero levar vocês. E para me levar vocês, você tem que viver a minha verdade. Amém? Como é que você vai andar com alguém que você não acredita nele? Como? Não tem lógica. A Bíblia fala que duas pessoas não caminham juntos se não concordarem. E Jesus não vai concordar com você, é você que tem que concordar com ele. E ponto final. O mundo está doente. As pessoas criaram verdades, fabricaram verdades, distorceram a palavra. Levam a palavra até uma altura, mas depois muda o contexto. Ah, mas não é bem assim. É verdade, mas não é bem assim. Como que não é bem assim? Ou é verdade ou não é verdade. Não existe meia verdade. Se Jesus falou que não é, não é. Se Jesus falou que é, é. Ponto final. É assim que tem que ser. Não pode ser mudado, de forma nenhuma. Você está vindo na igreja aqui para aprender a verdade, para viver a verdade, para ser usado lá fora, em cima da verdade. Aonde você estiver, você tem que abrir a sua boca para falar a verdade. A paz vai estar com você. Você vai poder ser juiz de alguma coisa, se a verdade estiver contigo. Se a verdade estiver com você, está tudo certo. O teu coração vai estar em paz. A tua alma vai estar em paz, porque a verdade está contigo. Então leve a sério essa palavra verdade. As pessoas falam aquilo que trazem prazer a elas, e buscam aquilo que escondam ela da consciência. Sairemos daqui nesta noite e vamos para casa, e daí? O que nós vamos fazer lá? Viver a nossa verdade? Porque realidade é uma coisa, a gente vai entrar em casa e vamos dar de frente com a nossa realidade. E essa realidade nós temos que encarar de frente, mas se a verdade de Cristo estiver com você, você vai olhar para a tua realidade e você vai poder conseguir mudar essa realidade, quando a verdade está contigo. Esse é o parâmetro, essa é a base de quem quer andar com Cristo. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser cristãos verdadeiros. Nós não podemos só congregar numa igreja e viver muitas vezes a verdade da igreja, mas de repente não é a verdade de Cristo. Você tem que buscar dentro de você, assumir uma posição, acreditar que você fez a melhor escolha, acreditar que aquilo que você fala não tem valor de nada, se não tiver verdade, e se a verdade não vier do céu. As nossas palavras são em vãos, quando não existe verdade dentro dela. Quando nós falamos para agradar alguém, quando nós falamos para não ofender, eu não quero ofender. Não, mas se a verdade é de Cristo, o problema é dela, se ela vai aceitar, vai se ofender. Você não pode distorcer e mudar a palavra de Cristo. Eu não vou, o problema é dela. Tu acha que Jesus está preocupado se a pessoa vai se ofender ou não vai se ofender? Mas você jogou ela fora da igreja. Não jogou? Você não joga ninguém fora da igreja, a pessoa sai sozinha. Da mesma maneira que ela entra com as perninhas dela, ela sai com as perninhas dela, porque não aceitou a verdade de Cristo. É claro que muitas vezes a verdade é colocada de uma maneira errada. Aí cabe a quem está falando a verdade se preparar melhor para falar a verdade. Abordar a pessoa de uma forma mais inteligente, daí você fala a verdade de uma forma mais inteligente, mas continua sendo verdade. Então, assim que funciona. Quando Jesus fez aquele discurso,
que a Bíblia fala que foi duro. Não sobrou ninguém, sobrou uma meia dúzia de discípulos. Porque ele falou a mentira? Não, ele falou a verdade. Vocês só me acompanham porque eu dou pão e água para vocês, eu dou comida para vocês. Vocês não estão nem aí para aquilo que eu prego, eu estou pregando, vocês não estão escutando, só estou pensando a hora da comida. Não, ele vai multiplicar hoje, é hoje que vai sair pão, é hoje que vai sair peixe. E é verdade. E foi dura, e doeu. Feriu o orgulho, que a verdade fere o nosso orgulho, não fere? Ouvir a verdade não é fácil, mas é necessário. Ouvir a verdade, aceitar a verdade que vem de Cristo, ela é necessária. Senão a gente vive uma vida de ilusão, não vai resolver nada. A verdade prepara vocês, a verdade me prepara todos os dias. É para isso que ela é pregada. A gente não pode pregar ilusões, irmãos, para segurar o membro dentro da igreja. Está uma fábrica de ilusão por aí. As igrejas virou fábrica de ilusão. Olha, você vai, você pode. Não é assim que funciona. Não foi para isso que Cristo veio, não foi para isso que Cristo sofreu, apanhou, morreu, não foi para isso. Ele foi para que você aprendesse o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por esse tipo de situação, por esse processo. Trazer uma palavra bonita para você se alegrar aqui dentro é fácil. Mas e a verdade fica onde? Que você vai sentir lá fora uma tristeza tremenda. A igreja é para preparar você. A igreja é para preparar você a encarar os seus problemas pessoais, profissionais lá fora. A igreja não está aqui para resolver problema seu, mas preparar você. Essa é a verdade. Então é assim que funciona a palavra de Deus. Não adianta a gente pensar que é fácil. Não é, Jesus nunca mentiu. Ele falou, gente, vocês no mundo vão ter aflição. Vocês não vão ter moleza. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou falar para vocês que é fácil. Vocês vão ter que pegar a sua cruz, tomar a sua cruz e vir após mim. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser xingados, vocês vão ser difamados. Ele nunca mentiu. Quem ficou com ele ficou sabendo, acreditando nele. Se alguém fala que vai ser fácil, não é, é a mentira, é uma verdade totalmente disfarçada, é uma mentira disfarçada de verdade, para segurar você dentro da igreja, porque não vai ser fácil, é duro. Alcançar o céu não é para todos, nem todos vão entrar. A verdade de Jesus falou, a porta é estreita, o caminho é mais estreito ainda. Ele nunca mentiu. Agora o caminho que leva as coisas do mundo é largo, é fácil. Você passa de caminhão se você quiser, mas o caminho que leva ao céu é estreito, porque você tem que viver uma verdade. E viver uma verdade nos dias de hoje não é fácil. Então, quando Jesus mencionou, colocou os princípios que precisa ter para conseguir chegar no reino de Deus, ele estava preparando você para a verdade que é no mundo. Quem tem filho pequeno, ó, que essa abençoadinha aqui, eu vou falar para você, não, vai ser a coisa mais fácil do mundo vocês cuidar dessa criança. Isso vai ser mamão com açúcar? Não, isso vai ser difícil. Essa é a verdade. Vocês vão ter que ensinar ela a andar nesse mundo que cada vez está ficando pior. Não vai ser fácil. Vocês têm que se preparar muito bem, porque vai ter dias difíceis. Essa é a verdade, ninguém pode esconder isso. Não tem como esconder a verdade. A verdade, ela veio para preparar a igreja. Para que ela veio para preparar a igreja? Vamos
Andar um pouquinho na Bíblia hoje. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. A verdade, ela tem que preparar a igreja. Para quê? Vamos para a segunda parte da mensagem. Mateus 5, 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançando fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Amém? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui nesse capítulo ele fala: vocês são a luz e o sal da terra. Lá ele fala: eu sou, eu vou preparar vocês. E quando eu preparar vocês, vocês vão fazer a diferença, porque a verdade não vai se apartar da boca de vocês. Jesus fala: vocês são o sal, vós sois o sal da terra. Todo mundo tem um saleiro aqui, né? Em casa. Acredito que todo mundo tem. O sal, se ele estiver dentro do saleiro, ele serve para alguma coisa? Dentro, guardado dentro do saleiro? Ele não serve para nada. Tu sabe que o sal está ali. Ele só vai servir para alguma coisa quando ele sai de dentro do saleiro e é colocado em alguma coisa que não tem sabor. O saleiro é a igreja. Vocês são o sal, vocês estão dentro do saleiro, vocês estão tudo aqui dentro. Vocês só vão ter uma validade diante de Deus quando vocês começarem a dar sabor aonde vocês estiverem. Está entendendo? Vocês vão ser o tempero para temperar uma vida que não tem sabor. Onde vocês chegar, vocês vão fazer a diferença, porque ninguém vai falar assim: não, daquela boca só sai verdade. Se aquele homem falar, é verdade. Nele eu confio, porque dali só sai verdade. Isso é ser o sal. E quando o sal não presta, é quando ele se esconde. Você sai do saleiro, mas você não tempera. Você fica oculto. Você fica omisso. Dentro do saleiro não serve para nada. Fora do saleiro tem que ser um sal bom. Um sal que dá sabor. Você pode colocar qualquer tempero numa comida. Deixa de colocar sal para você ver. Tira todos os temperos e só coloca o sal. Você come ela. Só o sal, você come qualquer tipo de comida. As pessoas vão acreditar em você. Mas se você encontrar alguém que tem a verdade própria, você se faça de sal, se faça de luz. Aí você usa o seu testemunho. Ganhe essa pessoa sem falar nada. Não tente lutar contra a verdade dela, porque ela já colocou na cabeça dela que a verdade está com ela. E não vai mudar com o que você fala. A estratégia tem que ser mudada. Aí você tem que ser luz. Aonde você chegar, você vai trazer alegria. Aonde você vai chegar, você vai trazer a verdade, porque a verdade é Jesus, e Jesus está contigo. Se Jesus está contigo, então quer dizer que eu não posso estar com a mentira do meu lado. É assim que funciona. Seguir a Cristo é desse jeito. Não existe o meu jeito. Não existe, é o jeito certo. E o jeito certo é o caminho, a verdade e a vida. É se preparar para ser sal aonde você for. E luz em qualquer escuridão que você chegar. Você tem que fazer a diferença aonde você colocar os teus pés. É para isso que tu vem todo domingo para a igreja. Não para marcar presença, mas para ganhar conhecimento, ganhar experiência.
formar uma bagagem espiritual para que você possa colocar lá fora, para quem não tem conhecimento nenhum, para quem não tem bagagem nenhuma. Você vai ser o sal que vai salgar o espírito daquela pessoa, vai trazer sabor para a vida dela, vai trazer luz para a escuridão que de repente ela esteja se encontrando. É para isso, e canchoia, andar abaixuia, é para isso que serve o conhecimento. Não é para pegar uma luz e colocar embaixo da cama, não vai fazer diferença nenhuma, não vai clarear nada. Usar o teu conhecimento que você coloca, ganha aqui, e nem o teu vizinho sabe que você é crente. No teu trabalho ninguém sabe que você tem sabor, que você pode fazer a diferença. Então é assim que funciona. Jesus fez discípulo para isso, para ser o sal da terra e a luz do mundo, porque ele não vai ficar na terra, ele vai subir, como já subiu. O que está com nós é a presença dele, em espírito, que reflete em nós, e nós podemos refletir no mundo lá fora. Nunca perca a oportunidade de ser sal, nunca perca uma oportunidade de ser luz. Se prepare, tenha conhecimento, não busque uma verdade própria, mas a verdade que é da Bíblia, a verdade bíblica. Não escute pessoas que brincam com a verdade. Busque a verdade na palavra, sempre na palavra, que você vai crescer, tanto espiritualmente, como pessoa, como mulher, como homem, como marido, como esposa. Mantenha um parâmetro, mantenha uma base, busque conhecimento dentro daquilo que Jesus pregou. Se você é representante de Cristo, você tem que oferecer o produto que Cristo te colocou na mão. No mundo que a maldade está tomando conta dia após dia, que a vida humana não tem mais valor, no mundo onde da noite para o dia eles derrubam um homem com mentiras, uma postagem na internet arrebenta com uma pessoa para o resto da vida dela, porque tem pessoas que não acreditam na Bíblia, mas acreditam na internet. Não acreditam na Bíblia, mas acreditam numa postagem que você sabe lá no fundo que é mentira, mas porque ela favorece você, favorece aquilo que você acredita, beleza. Nós não somos deste mundo, irmão. Para nós, independente quem ganha, quem não ganha, nós vamos sair daqui. E tu sabe qual que é a maior verdade que eu vou dizer para vocês? A vida é uma casa alugada. Quando você menos espera, o dono da casa chega, eu quero a casa. Não é sua. Então não lute por aquilo que não é seu. Lute por aquilo que nós vamos, que foi construído. Jesus falou, eu vou ao meu Pai preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou vir buscar você. Jesus nunca mentiu ou não mentiu nessa vez? Se ele foi preparar lugar, ele foi. Deve estar preparado, ele está preparando. Ele vai vir buscar, ele vai vir buscar. Ele não mente. Se ele falou que vai, ele vai. Então por que nós vamos ficar preocupados com as coisas deste mundo? Sim, estamos nesse mundo. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos que sobreviver neste mundo, mas com um olho na eternidade, irmãos. Todo projeto seu pode encerrar amanhã. Pode encerrar nesta noite. Cadê a tua certeza? Qual que é a verdade que pode dizer que você vai viver eternamente? Não vai, não tem. Se alguém falar isso para você, é mentira. Você não sabe se você vai acordar amanhã cedo. Essa é uma verdade. E muita gente não quer ouvir. A verdade é dura. Agora o céu é verdade. A eternidade é verdade.
que Jesus foi preparar a morada, é verdade. Que nós vamos ceiar um dia com Ele, é verdade. Isso o diabo não vai tirar de nós. Agora, o que o mundo fala para você é mentira. A sedução do mundo é mentira. Ah, você pode. Não, você não pode. Se Jesus não estiver na tua vida, você não pode nada. Você nem respirar sozinho, você não consegue. Esse arzinho que está no teu pulmão, agora que você deu essa puxada gostosa, é porque Deus colocou ele dentro de você. Essa luz que entra nos teus olhos, foi graças a Ele que abriu tuas vistas. Nós somos dependentes de Cristo, somos dependentes de Deus, não somos dependentes de homens. A mentira que falam que você depende de homens, mentira. Você não depende de homem, você depende de Deus. Independente do homem que estiver na liderança, é você e Deus. Então coloque no seu coração essa palavra que eu trouxe para você nesta noite. A única verdade que vai te levar para o céu é a palavra. Não crie verdades próprias suas, para justificar seus erros, justificar seus pecados, não. Só tem um jeito, é pedir perdão, se arrepender, buscar a verdade e viver a verdade, pronto, simples assim. Que nesta noite o Espírito Santo possa ter falado contigo, que você possa ser um sal que não fique dentro do saleiro, mas que possa ser um sal que tempere aonde você estiver, que você possa ser luz aonde você andar, não uma luz escondida, mas um sal e uma luz que viva a verdade e a verdade de Cristo, amém? Se coloque em pé.